Bom dia, amiguinhos. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática e nós vamos trabalhar com valores, com reais, que é a moeda do nosso país, ok? E junto com as notas nós vamos ter uma situação problema de adição e subtração, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção. Eu vou ler o problema, vocês resolvam a situação e no chat a gente corrige essas atividades, tá bom? Número 1. Silvana comprou um vestido de festa para ir a um casamento por R$ 420. Ao pagar, ela recebeu de troco R$ 30. Qual foi o valor dado a ela para o pagamento do vestido? É uma subtração. Aliás, é uma adição. O que você faz? Também pode ser uma subtração, mas você vai fazer uma adição. Você vai pegar o valor do vestido mais o que ela recebeu de troco, para você saber o valor real do vestido, o valor total do vestido. É uma continha demais, tá bom? E não se esqueça de pôr o resultado lá no finalzinho, na tarjinha. Número 2. Ricardo levou 5 notas de R$ 100 para fazer uma compra no supermercado. Ele voltou para casa com 2 notas de R$ 100. Quanto ele gastou no supermercado? Aí entra uma subtração. Você vai ver quanto é que ele tem no total, porque ele levou 5 notas, ok? E ele recebeu de troco 2 notas de R$ 100. Então, veja bem o que você vai fazer, é uma subtração, tá bom? No chat a gente esclarece todas as dúvidas. É importante que você resolva a situação aí na sua casa, para a gente ter o chat para tirar dúvida e fazer a correção, tá bom? Além da aula de correção que eu vou fazer. Número 3. Na escola em que Carolina estuda, está ocorrendo uma divertida gincana. Veja quantos pontos a equipe verde, que é a equipe de Carolina, ganhou a mais, aliás, ganhou em cada uma das 3 primeiras provas. Então, a equipe da Carolina é a equipe verde. Então, vamos lá. Aí vai ter que fazer uma soma, certo? Para a gente saber quanto a Carolina ganhou em cada uma das 3 provas. Primeiro, na tarjinha azul, corrida de saco, 20 pontos. Mímica, 30 pontos. E bola ao cesto, 110 pontos. Aí a pergunta é: quantos pontos a equipe verde, que é a de Carolina, ganhou em cada uma das 3 provas? Você vai colocar as alternativas, tá bom? Agora vamos para 173. A letrinha A. De acordo com as informações da tabela, responda ao que se pede. Quantos pontos no total a equipe verde ganhou nas 3 primeiras provas? Aí você abre o seu livro, tá? Abra o seu livro, observa lá. Corrida de saco, 20. A mímica, 30 e bola ao cesto, 110. No total, quantos pontos ela levou de vantagem? Quanto ela ganhou? Então, é uma adição, ok? E responde na tarjinha lá embaixo. A letra B. Se a equipe azul está com 280 pontos, quantos pontos a equipe verde deve ganhar para ficar com a pontuação, com a mesma pontuação que a equipe azul? Bom, a equipe azul está dizendo aqui que está com 280 pontos. Quantos pontos a equipe verde deverá ganhar para ficar com a pontuação da equipe azul? Então, o que você vai fazer? Quando eu tenho um valor, vamos supor, eu tenho 280 pontos, e eu quero saber
quanto a equipe verde tem que ganhar para equiparar com a equipe azul, eu faço uma subtração, tá? Aí você vai pegar a quantidade de pontos, fazer uma subtração e é óbvio, né? Você vai fazer a subtração com os pontos da equipe azul, você concorda? Para saber quantos pontos a equipe verde precisa. Então você pega, ó, já vou dar a dica. Você pega 280, tira 160, que é a pontuação da equipe azul, para saber quanto a equipe verde precisa ganhar de pontos, tá bom? Essa atividade 4 é para casa, então já vou explicar para você fazer bonitinho. Tiago queria comprar um rádio, mas não tinha todo o dinheiro para fazer o pagamento à vista, ou seja, isso no momento da compra. Ele combinou com o vendedor que pagaria R$ 150 no dia da compra, mais R$ 150 no mês seguinte. E quantos reais Tiago teria gastado na compra do rádio? Então veja bem, olha lá. Ele comprou, não tinha todo o dinheiro para fazer o pagamento à vista. Ele combinou com o vendedor que daria R$ 150 no dia da compra e mais R$ 150 no mês seguinte. É uma continha demais. Para você saber quantos reais o Tiago gastou na compra ou gastará na compra. É fácil, tá bom? É uma adição. Número 5. Em certo cinema, durante a exibição de um filme, 250 cadeiras estavam ocupadas. Se havia 150 cadeiras vazias, qual deve ser a lotação máxima desse cinema? E aí, é A, B, C ou D? O que é que a gente vai resolver aí? Veja bem, durante a exibição do filme, 250 cadeiras estavam ocupadas. Se havia 150 cadeiras vazias, qual deve ser a lotação máxima de cadeiras ou de lugares no cinema? É uma adição, não é? Então, capricha. 174. Na 174, nós vamos trabalhar um gráfico. Você já trabalhou com gráfico, você já conhece, sabe o que é um gráfico. Então, nós vamos fazer essa atividade sem problema nenhum, tá bom? Gráficos e tabelas com centena. Número 1. Uma livraria apresentou um gráfico com o número de livros vendidos no período de alguns meses, tá? Observe o gráfico. Eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho no gráfico. E tenho o total de venda no mês, a cada mês, tá? Agora preencha a tabela com o total dos livros vendidos em cada mês. E depois responda o que se pede. Então, você olha a tabela, a primeira. Livros vendidos em janeiro. Olha lá, segue o gráfico. Já vou falar o primeiro, tá? 600 livros vendeu em janeiro. Então, você olha o que foi vendido em fevereiro, marca. O que foi vendido em março, marca. Abril, registra ali, maio, junho e julho. Registra. Registrou? Ok. Vamos para a letrinha A. Em que mês a livraria vendeu mais livros? Isso você vai ter que olhar no gráfico, tá bom? Aí você escreve o nome do mês que a livraria vendeu mais. A letra B. Em que mês a livraria vendeu menos livros? Olha no gráfico. Letra C. Em quais meses foram vendidas as mesmas quantidades de livros? Lá no gráfico você vai ver direitinho que meses são esses, tá bom? Na letrinha D, qual foi a diferença
entre o mês que vendeu mais e o mês que vendeu menos. Quando eu falo em diferença, eu falo em subtração, tá? Então, o que você tem que fazer? Em janeiro, vendeu tanto. E nos outros meses, né? Ó, qual a diferença entre o mês que vendeu mais, que foi janeiro? Não foi janeiro. Então, olha lá no gráfico, o que vendeu mais e o que vendeu menos. Eu já posso te adiantar que o que vendeu menos foi maio. Então, fica fácil, tá bom? E coloca a diferença ali na tarjinha, tá? A 175 é um tipo de gráfico, mas com plaquinhas, já não tem o formato de escadinha, tá bom? Número 2 da 175. Quanto uma família gasta por mês em um supermercado? Isto pode variar muito de família para outra. Da mesma forma, o gasto pode variar de um mês para o outro. Tá. Observe a tabela, o gasto de uma família com supermercado durante alguns meses. Então, eu tenho os valores lá, ó. Mês de janeiro, R$ 350 é o gasto. Fevereiro, 320. Março, 380. Abril, R$ 300. Maio, 340. E junho, 450. Julho, 270, tá? A listinha de compra dessa família: 2 quilos de açúcar, tomate, feijão, arroz, pão, óleo e fósforo. E vamos para as questões pertinentes. A letra A. Em que mês essa família gastou mais no supermercado? Fácil, basta você olhar as plaquinhas com os valores de gastos, tá bom? Em que mês essa família gastou menos no supermercado? É só olhar na plaquinha. Qual foi a diferença de gasto entre os meses de maio e junho? Então, você olha lá, maio gastou 340 e em junho, cadê junho? 450. Qual é a diferença? Você sempre na subtração pega o maior em cima e o menor embaixo. Isso aí é uma subtração, ó, um tracinho, tá bom? A letra D. Qual foi a quantia gasta nos 2 primeiros meses do ano? Quais são os 2 primeiros meses do ano? Janeiro e fevereiro, uma adição, tá? Você vai adicionar o mês de janeiro e de fevereiro e dar o resultado. Agora sim, na 176, nós temos 176 e 177. Também é um gráfico, correto? Você é craque já em gráfico, você sabe. Essas duas atividades é para casa, ok? Então vamos lá. Na doceria em que Júlia trabalha, são usados muitos ovos para fazer receitas deliciosas. Encomendas da Beth e foram 150 brigadeiros e a Lina comprou 60 cupcake, uma plaquinha de venda lá que ela fez. A tabela mostra quantos ovos foram usados por mês desde o mês de agosto até o mês de dezembro, tá? Então, ali do lado tem na tarjinha azul o mês e a quantidade de ovos. No mês de agosto, 580 ovos. Nossa, ela cozinhou bastante, né? Em setembro, 810 ovos. Em outubro, 690 ovos. Em novembro, 700 ovos. E em dezembro, 650 ovos. Observando as informações da tabela, responda ao que se pede. Aí a gente vem para 177, tá? Na 177, na letrinha A, em que mês foram usados mais ovos?
Você trabalha com seu livro aberto, vai olhar a tabela de meses e vai responder as questões da 177. Para casa, os dois, tá? A letra B, em que mês foram usados menos ovos? Letra C, quantos ovos a mais foram usados em outubro, comparando com o mês de agosto? Quando eu quero saber a diferença ou a mais, que é a mesma coisa que diferença, eu faço aí uma subtração. Então, você olha lá na tabela o mês de outubro e o mês de agosto. Aí você vai saber quanto é que foi usado a mais, tá bom? No número 4, temos um gráfico. O gráfico mostra quantos picolés um sorveteiro vendeu em 6 dias de uma semana, tá? Então tem lá segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, ó. O gráfico é esse aqui, tá? E tem as quantidades de picolé, tá? Então na letra A você vai escrever, vai responder a questão A, B, C e D de acordo com o que está sendo sugerido a você. De acordo com os valores do gráfico, é correto afirmar que letra A, foram vendidos 700 picolés na segunda e terça-feira? Então, olha lá. B, na quinta-feira foram vendidos 100 picolés a menos que no sábado? Letra C, a maior quantidade de picolés vendidos em um dia foi 500 unidades, tá? Letra D, foram vendidos 100 picolés a mais na quarta-feira, comparando com a quinta. Então, você vai olhar quarta e quinta-feira e vai ver quantos picolés foram vendidos a mais, tá bom? E assim nós vamos parar por aqui. Espero que você não fique com tanta dúvida, mas se tiver, farei agora mesmo a aula de correção. Você veja a correção e no chat a aula tem que estar pronta para corrigirmos e tirarmos as dúvidas, tá bom? Então, até já. Beijo.